Olá pessoal, eu sou a professora Gisela, de Língua Portuguesa, e hoje a nossa aula é sobre semântica, significação das palavras, um conteúdo voltado exclusivamente para o vestibular da UniOeste. A semântica, ela é muito importante nesse vestibular da UniOeste de Língua Portuguesa, porque ela envolve os sentidos do texto. Eu coloquei alguns questionamentos para você, aluno, pensar um pouquinho por que você precisa estudar semântica. O estudo da semântica vai ajudar em questões como: qual é a diferença entre as palavras sinônimas e antônimas ou entre a conotação e a denotação, que é uma presença muito constante nas questões de língua portuguesa dos 3 últimos anos. A outra, o que são parônimos? Eu preciso entender o que é isso para poder responder as questões. E por fim, quando ocorre a ambiguidade? A ambiguidade também é muito presente dentro do texto, dentro das perguntas que se apresentam nos vestibulares de 2018, 19 e 20, para que o entendimento do texto seja total e completo. Então, a semântica é um conteúdo primordial no entendimento do sentido do texto, da sequência, de como as coisas se organizam lá dentro do texto, da sua textualidade. Vamos lá, então. O que é essa semântica? A semântica, vou colocar uma cor aqui para ir já marcando para vocês. O que é a semântica? A semântica é a área da linguística, então, que vai estudar esse significado das palavras. E qual o significado tem com o significante, tá? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. O significado, ele está sempre associado a um sentido, ao conteúdo, ao contexto. Então, ele não consegue existir sozinho. O significado precisa carregar um contexto onde aquilo está acontecendo. Um discurso, um enunciado. Já o significante tem a ver com o formato da palavra, com o som dessa palavra. Então, você vai ter lá o significante e o significado. O significado é o que expressa-se dentro de um contexto. Já o significante é a escrita dessa palavra, o som, a grafia. Então, eu tenho que fazer uma relação. Essa palavra que se escreve desse jeito dentro desse texto mudou a relação dela de sentido do que normalmente em outros textos? É isso que a semântica estuda. E é isso que a UniOeste gosta muito de cobrar dos alunos. O uso dessa palavra tem qual efeito de sentido no 5º parágrafo do texto. E aí te dá as alternativas e você tem que compreender que efeito de sentido é esse, que conteúdo que eu estou vendo aqui, para analisar e para ter certeza daquilo que você está anotando. Ok? Então, eu coloquei um exemplo aqui de semântica, de significante e de significado. Uma tirinha do Will tirando. Aí ele pega na mãozinha ali os namorados, né? Eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. E aí ela faz uma carinha de triste, eu não sei dele. Não sabe! Fica muito preocupado. Não sei o que significa recíproco. Então, aí ela coloca o contexto, mesmo com tudo que ele pergunta, ela ainda não conseguiu entender o significado dessa palavra, nem através do contexto. Então, não houve uma comunicação interessante e a semântica se perdeu aí, né? Talvez se ela tivesse prestado atenção nas palavras dele, tivesse entendido o que significasse recíproco. Então, é essa a questão da semântica. Vamos passar para o próximo slide. Vamos lá. Então, eu dividi a semântica aqui, nesse mapa mental, bem bacana que vocês estão vendo aí no slide. Semântica. A semântica vai estudar o quê? A sinonímia e a antonímia, depois a gente vai falar de cada uma separadinho. A homonímia, depois a paronímia, a polissemia e, por fim, a hiponímia e hiperonímia. Então, a semântica vai ter esse estudo aí em relação ao significado das palavras dentro de um texto. Eu não consigo falar do significado das palavras soltas, fora de contexto, porque elas podem mudar dependendo do texto. Essa é a principal razão de se estudar semântica para a UniOeste. Então, primeiramente, sinonímia e antonímia. A sinonímia já é bem comum, bem entendido, é um elemento que se estuda muito no fundamental e no ensino médio, porque é ela que vai falar a respeito do significado das palavras, não é o sinônimo. Então, refere-se aos vocabulários diferentes. Vamos anotar aqui, refere-se a vocabulários diferentes, com carga semântica muito semelhantes. Então, eu vou pegar uma palavra, vou buscar o significado dela no dicionário, estou buscando o sinônimo dela. Eu quero trocar, eu estou escrevendo um texto, na redação vocês utilizam isso muito.
estou escrevendo um texto, eu não posso repetir a palavra, então eu busco um sinônimo. Ou seja, é uma palavra que tem uma carga semântica semelhante à outra. Tá? Nunca é exatamente igual, é semelhante. Por exemplo, casa e lar tem um aspecto semântico diferente, principalmente se eu colocar num contexto diferente. Se eu falar, estou construindo a minha casa, esse aqui será o meu lar, é diferente a concepção semântica do significado das palavras. Lar é qualquer lugar em que eu moro, e a casa não, é aquele formato, é aquilo que foi construído para ser morado. E o lar pode ser qualquer ambiente. Eu chamo o meu colégio ou o meu trabalho de lar, porque estou acostumada a viver lá, a conviver com as pessoas. Aqui é meu lar. Então, percebam que tem um significado semelhante, mas pode assumir outras cargas em outros momentos. Então, pode ser usado num lugar de outro, dependendo do contexto. Então, eu vou usar lar e casa se eu estou falando onde eu moro. Eu posso usar o lar ou a casa. Agora, se eu estou falando do que eu me sinto diferente em algum lugar, eu já tenho que ter cuidado, que não é mais a mesma palavra. A gente chama, então, a sinonímia, as palavras que entram nesse estudo aí, de sinônimos. Coloquei a tirinha aqui novamente para a gente pensar. O que ela tinha que saber? Uma outra palavra para recíproco. Ele poderia explicar de uma outra maneira para ela, né? Jamais que ele imaginou que ela não fosse entender se é recíproco. Você sente o mesmo? Ele poderia falar assim e talvez tivesse uma resposta positiva, né? Não sei também, que ela está meio evasiva aí nas respostas dela pela carinha dela. Vamos para o próximo slide. Antonímia. Antonímia tem a ver com os contrários, com os opostos. Então aqui a carga semântica vai ser oposta, contrária, muito diferente do que a gente viu do sinônimo. Então antonímia refere-se aos vocabulários diferentes entre si. São os antônimos. Vamos lá então, os antônimos. Bem conhecidos, é um assunto bem conhecido do estudo da língua portuguesa, desde o fundamental até o ensino médio, mas muito importante também para entender dentro do texto. Por quê? Professora, eu já sei esse negócio de antônimos, opostos. Não, dentro do texto surge aquela questão que vai falar, essa ideia é contrária ou oposta do autor que aparece lá no final do texto, no último parágrafo, e eu vou pensar, nossa, será que essa ideia é totalmente contrária mesmo? Então eu vou fazer essa análise de antonímia para conseguir responder. É muito importante esse conhecimento. Vamos lá, próximo slide. Hiponímia e hiperonímia. Como que ocorre a hiponímia e hiperonímia? A hiponímia, ela tem relação com o significado das palavras quando eu considero um todo. Por exemplo, os hiperônimos são aqueles que carregam outras palavras juntos. A gente diz que é a forma de generalizar o uso de uma palavra, enquanto os hipônimos são específicos, menores proporções de significados. É um exemplo bem clássico, né, da língua portuguesa que os professores utilizam normalmente. Esporte, por exemplo. Eu falo, eu gosto de esporte. Eu não especifiquei que esporte que eu gosto. Ninguém sabe que esporte, mas sabe que eu gosto de esporte. Ok, isso é um hiperônimo, porque pode ser qualquer esporte. Dizer que eu gosto de esporte está incluindo todos. Não estou tirando nenhum. Agora, se eu falo, eu gosto de futebol especificamente, não significa que eu gosto dos outros esportes. Certo? Então, essa é a diferença, o uso dos hiperônimos e dos hipônimos. Por que eu tenho que saber isso na hora da interpretação de texto? Para compreender se, quando o autor coloca uma palavra lá, ele está incluindo todas aquelas ou ele está especificando apenas uma. Nas alternativas, isso é muito importante. É o uso da palavra exclusivamente, nunca, não, que vai me dar uma dica que vai ser o hipônimo e não o hiperônimo. Os meninos costumam jogar futebol. Aí eu já sei que é esse esporte que eles fazem. Na escola apresenta-se modalidades de esportes, não diz qual. Então, quando eu uso a palavra esporte, eu generalizo todos aqueles que podem ser incluídos nesse grupo. Então, eu tenho um hiperônimo, então sempre com significado abrangente. E o hipônimo, um significado específico dentro de um grupo. Então, o hipônimo sempre vai estar dentro do hiperônimo. Essa é a ideia.
Saber nomear é importante, professora, para fazer o vestibular da UniOeste? Sim. Obviamente que não vai aparecer a palavra hiperônimo e hipônimo dentro do texto, mas nas alternativas elas podem aparecer, é bem comum encontrar. Hiperônimos, as palavras a seguir, ou o texto, ou o trecho do parágrafo 11, apresenta hiperônimo tal em relação aos hipônimos do parágrafo 8, por exemplo. E aí eu fico, nossa, não faço ideia o que significa hipônimo e nem hiperônimo. Eu não consigo responder aquela alternativa, porque eu não sei nomear. Talvez eu consiga entender o que é abrangente e o que é específico. Não tenho muita dificuldade com isso. Mas o nome disso vai me pegar e eu não vou conseguir responder a alternativa. É bem importante saber nomear as palavras aí na questão da semântica, tá? Vamos lá para o próximo, então. A paronímia. A paronímia, ela refere-se às palavras com significados diferentes, mas sempre com uma estrutura muito parecida. A palavra tem um significado diferente, a escrita é muito parecida, a grafia, entende? Muda-se algumas coisas, eu não estou dizendo que ela é semelhante, mas sim que ela é parecida, tá? Então, os parônimos, eles muitas vezes têm confusão nos falantes, quando é somente falado, porque eu não consigo entender exatamente o que ele disse, se eu não me apegar ao contexto, aquilo se perde, eu perdi totalmente o significado. Na escrita, se eu tiver dificuldade com ortografia, eu posso fazer confusão do significado. Então, olha o exemplo de parônimo que eu coloquei. Comprimento e cumprimento. Quando eu escrevo comprimento com a letra O, eu estou falando da distância, do tamanho de alguma coisa. E cumprimento é o ato de cumprimentar com a letra U. Então, tem essa diferença na expressão que pode complicar a vida aí do estudante durante a prova, se não se atentar a essa pequena palavrinha. Ali, só uma letrinha. E soar e suar. Então, o sino vai soar. E quando eu estou com calor, eu vou suar. Essa é a diferença, tá? Então, uma única letrinha pode provocar confusão. Talvez você encontre maior dificuldade na hora da escrita do que na hora de entender o texto, porque tem todo aquele contexto ali. Agora, se essa palavra não estiver lá no texto, mas aparecer nas alternativas para você saber se elas têm o mesmo significado, preste atenção, que aí é uma paronímia, não tem o mesmo significado, tá? Mandado e mandato, também essa diferença aí, né? O mandato é de uma pessoa que é eleita alguma coisa, e o mandado é aquilo que foi expedido pelo juiz para pegar alguma coisa, então o mandado da justiça, por exemplo. Então, o som de T e D é uma palavra que as pessoas têm muita dificuldade para falar, acaba confundindo, trocando as duas ou falando tudo mandado e ok. Então, na fala ocorre muito essas dificuldades, na escrita tem que estar atento ao significado de cada uma delas, ok? Próxima. Essa aqui é a preferidinha da UniOeste, hein? A polissemia, tá? A polissemia é muito utilizada na prova. Em todas as provas aparece aí algumas coisas de polissemia. Por quê? Porque a polissemia é aquilo que envolve diversos significados a uma única palavra. Então, normalmente, todos os discursos de todas as pessoas são polissêmicos. Então, isso envolve a língua portuguesa. E por envolver a língua portuguesa e a linguística, é muito pertinente nas provas da UniOeste. Vamos lá. A homonímia é a relação entre diferentes palavras ou expressões que têm significantes iguais, forma igual na escrita ou no som, ou em ambos, mas significados distintos. Então, eu tenho a polissemia e tenho a homonímia. Eu comecei aqui com a homonímia. A homonímia vão ter algumas, né, palavras que tem escreve igual e tem significado diferente. A polissemia são várias. Vamos ver aqui a tirinha para vocês entenderem. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Aí o próximo aqui. Sempre dizem para eu lançar um livro e então... Legal! E quando será o lançamento? Agora. E aí ele atira o livro. Então, qual que é o significado aí que a gente está procurando, o problema semântico do entendimento? Na primeira tirinha, é o ato de vender. Então, vendo de ver e vendo de vender.
Então, ele estava vendo, obviamente que está oralizado, estou vendo o pôr do sol, né? Mas aí uma criança escreveu e escolheu dessa maneira mais oralizada, vendo o pôr do sol. E as pessoas vêm perguntar achando que está à venda, quanto custa, e não é isso, não é o significado de vender, e sim de ver. Na outra fala sobre o lançamento, a menina achando que o menino tinha escrito um livro, ia lançar ao mercado para vender, mas na verdade ele ia apenas jogar o livro. Então é a diferença do significado da palavra lançamento, isso é uma homonímia. Tá, professora, vai ter tirinha assim na prova? Normalmente é o texto? Normalmente é o texto, não significa que não vai ter. Mas no texto também ocorrem homonímias e que você precisa estar atento que a palavra de usual comum pode ser empregada com outro sentido e outro significado. A polissemia. A polissemia é uma propriedade que tem um significante, tende a ter vários significados, né? Como eu já falei no começo. Eu só vou entender de acordo com o contexto. Não tenho o que fazer, é só o contexto que vai me ajudar a entender tudo isso. O Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Que sorte a dele! A minha mãe é braba pra caramba. Tenho quase certeza de que ela é selvagem. E aí faz essa brincadeira com a doméstica e o menino considerando que em relação como se fossem os animais domésticos, né? Que não são selvagens, que estão já domesticados, conseguem conviver com os seres humanos. Ele acha que a mãe dele é selvagem, porque ela é muito brava. Então essa é a confusão que ele faz em relação à palavra doméstica. Isso é uma polissemia, porque a palavra doméstica pode ter diversos significados. Então tem que estar atento a esse uso. Numa questão que aparece polissemia, pode aparecer as alternativas, outros significados da palavra, que são referentes ou parecidos com aquele que aparece no texto. O jogo polissêmico do texto envolve a palavra, e você nem sabe o que é um jogo polissêmico, que é usar as palavras iguais, mas com significados diferentes. Tipo a manga da camiseta e a fruta, enfim, esse tipo de palavra que tem essa ideia de polissemia. Aí, além disso, além de estudar os parônimos, os homônimos, a polissemia, hiperônimos e hipônimos, nós também vamos estudar a conotação e a denotação. Esse é um tema muito importante. O vestibular da UniOeste de 2019 carregou bastante nesse sentido da conotação e da denotação. Então, a semântica esteve bem presente nas questões de interpretação de texto. A conotação, ela difere muito da denotação, porque eu só posso entender se houve uma ou outra lendo o texto e entendendo todo o contexto. Então, vamos lá. Primeiro, a denotação. Refere-se ao uso das palavras com significado real. A gente também chama de literal, ao pé da letra. Uma dica para entender e não confundir denotação com conotação é pensar que denotação começa com D e me dá o significado das palavras de acordo com o dicionário. Então, a denotação vem de dicionário. Então, uma maneira de eu não esquecer aí qual é a relação do sentido denotativo em relação ao dicionário, à realidade, ao literal, ao pé da letra, digamos assim. E a conotação é o uso das palavras ou expressões com sentido figurado, muito utilizado nos textos, principalmente em artigos de opinião, que é o que ocorre lá nas provas da UniOeste, né? Os artigos de opinião são aqueles escolhidos para o aluno ler e responder as questões referentes. São sempre 7 questões de língua portuguesa referentes àquele texto, um artigo de opinião. Os autores de artigo de opinião costumam utilizar o sentido figurado para embasar aí, um começo da sua tese. Então, eles partem dessa expressão figurada para que tenha um sentido de humor, irônico ou metafórico dentro daquilo que ele quer apresentar. Por isso que a conotação é muito, muito presente nas nossas provas. Vamos lá. Então, tem uma tirinha aqui. Vamos observar o que essa tirinha vai mostrar em relação à conotação e também à denotação. Isaías, quebra um galho para mim? Aí chega, né, maior cara de patrão ali, falando para o funcionário. Claro, que bom, preciso o quê? E aí ele já quebra um galinho.
Aí ele teve um sentido, ocorreu a linguagem como denotativa para o Isaías, já aí o patrão estava usando um sentido figurado, né? Que é realmente a linguagem que o patrão gosta de utilizar para pegar um pouco mais leve com o funcionário e não parecer que aquilo que ele está pedindo seja uma coisa muito exigente, né? Quebra um galho, faz isso fácil para mim, rapidinho, dá um jeitinho. E aí ele utilizou esse sentido figurado, mas não foi compreendido. Né? Quebrar esse galinho também era bem mais fácil, com certeza, do que o galho que a outra pessoa vai pedir. A ambiguidade, ela ocorre quando o enunciado tem mais de uma interpretação possível, devido à sua estrutura. Tá? Então, o jeito que eu faço a estrutura sintática pode prejudicar a interpretação. Então, ocorre essa ambiguidade. Gera alguns problemas na comunicação, principalmente se eu não considerar o contexto. Se eu tenho um texto bem longo, eu consigo resolver esses problemas de ambiguidade. Mas se é apenas uma frase, é um pouco mais difícil. Ela é usada como um recurso estilístico também, que pode gerar um humor ou uma licença poética. Eu posso utilizar como um sentido figurado, era exatamente a ambiguidade que eu queria causar. Né? Exemplo, policial atira em assaltante com arma de brinquedo em São Paulo. Tá, quem estava com arma de brinquedo, policial ou assaltante? Não dá para saber isso a partir dessa frase sem ter o contexto. No que a gente sabe e conhece a respeito desse acontecimento que normalmente ocorre, né, em relação ao assaltante e policial, obviamente que a arma do policial não ia ser de brinquedo, né, porque aí a gente vai considerar essa interpretação. Quem estaria com a arma de brinquedo é o assaltante. Eu vou fazer uma interpretação da frase, mas o modo como ela está escrito não determina exatamente de quem era a arma de brinquedo, se era do policial ou se era do assaltante. Mas se fosse do policial, nem ia ser notícia, porque não ia ter acontecido nada, a arma era de brinquedo. Outro exemplo aqui bem legal também que pode ocorrer e que a ambiguidade ela causa essa reflexão. Então, quando aparece uma frase dentro de um texto que pode parecer ambígua, as questões do vestibular vão perguntar para você quais são as possibilidades que essa frase pode te dar de interpretação. Se você lê o texto completo, obviamente que você tem uma resposta, mas a frase isolada apresenta diversas possibilidades. Vamos lá, aqui é uma professora, né, de criança, provavelmente, porque eles estão lá todos cantando. Estão cantando a famosa Dona Aranha. A Dona Aranha vai lá subir pela parede, né? E as crianças cantando, veio a chuva forte e a derrubou. Aí um dos alunos, professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A Dona Aranha ou a parede? Aí a professora fica com essa cara ali de análise, né? De filosofia. Nossa, e agora, né? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Derrubou. As duas palavras estão no feminino, parede e aranha. Não tem como saber quem foi derrubado. Se eu cantar só até esse pedaço da música, se eu continuar a música, eu vou saber. Né? Que a chuva passa e a aranha volta a subir, ou seja, a parede está de pé ainda, né? Senão a aranha não ia conseguir subir. Então eu tenho que ter o conhecimento do resto da música, né? E o menino sempre tem o aluno, né? Que não espera o final aí da explicação para entender. E ele já pergunta, mas a professora mesmo assim fica pensando um tempo. Realmente, poderia ser, poderia não ser. Há todo esse entendimento a respeito da ambiguidade. Podem perceber que o uso da ambiguidade tem um recurso humorístico, pode ser um recurso de estilo, de escrita, e também pode ser um problema na escrita. Então, se for lá na sua redação, não pode acontecer, porque uma redação de vestibular eu não posso usar um recurso humorístico e de estilística numa redação para o vestibular, que eu preciso ter certeza que o meu leitor compreendeu o que eu escrevi, ok? Certo, pessoal? Então, ambiguidade é um recurso da semântica, conteúdo muito importante para o concurso de vestibular da UniOeste.